Estamos de volta em mais um quadro Direito Agrário com informação jurídica ao produtor rural, garantindo melhor segurança nas relações jurídicas e legais dos seus negócios. No quadro de hoje, vamos falar sobre demarcações de terras indígenas. Quais são os direitos de quem está na terra e os direitos das terras que vão ser demarcadas. Vou trazer um passo a passo de como funciona o processo de demarcação na legislação. Antes de falar do processo de demarcação, é importante falar sobre direito de propriedade. Um importante artigo da nossa Constituição Federal traz em 2 incisos os principais direitos do produtor. O inciso 22, que fala é garantido o direito de propriedade, e o inciso 54, que fala ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Portanto, sem que haja o devido processo regulamentado pela lei, ninguém pode ser expropriado ou pode ser invadido da sua propriedade sem que tenha sido percorrido todo o trâmite do processo. No caso da demarcação, trata-se do Decreto Federal 1775 de 96. Ele dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas. Então, em 5 passos, como que funciona esse processo de demarcação? Primeiro, as terras indígenas elas vão ser administrativamente demarcadas por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência ao índio, ou seja, a FUNAI, de acordo com o que contém neste decreto. Segundo, a demarcação vai ser fundamentada em trabalhos desenvolvidos por antropólogo de qualificação reconhecida, que vai elaborar em prazo fixado na portaria que nomeou ele, pela FUNAI, um estudo antropológico de identificação. O grupo indígena envolvido, representado segundo suas formas, pode participar do procedimento em todas as suas fases. O terceiro passo, aprovado o relatório pela FUNAI, ela vai publicar, no prazo de 15 dias contados da data que receber esse laudo do antropólogo, um resumo no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado onde se localizar a área que está sendo demarcada, acompanhando um memorial descritivo com mapa da área, devendo ser publicado também e afixado na sede da Prefeitura Municipal da situação deste imóvel. Um quarto passo, desde o início do procedimento demarcatório, até 90 dias após a publicação daquele resumo, poderão os estados e municípios se manifestar apresentando razões instruídas com todas as provas pertinentes, como, por exemplo, os títulos dominiais, os laudos periciais, pareceres, declarações de testemunhas, fotografias, mapas, para o fim de pleitear as indenizações ou simplesmente mostrar vícios nesses processos de forma total ou parcial, no relatório que trata esse parágrafo anterior. E no quinto e último desses passos, nos 60 dias subsequentes ao encerramento daquele prazo anterior, de 90 dias para os debates, a FUNAI vai encaminhar esse procedimento ao ministro da Justiça, juntamente com os pareceres e relatórios e provas apresentadas, para que em até 30 dias após o recebimento desse procedimento, o ministro da Justiça decida sobre o procedimento administrativo entre indeferir ou homologar a demarcação mediante um decreto. Então veja que é possível a participação dos estados, dos municípios e de todos os interessados no processo de demarcação, desde que observem a publicação no Diário Oficial. E onde que está o direito à demarcação dos territórios indígenas? Está no artigo 231 da Constituição Federal. Através desse artigo 231, são reconhecidos aos índios a sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar os seus bens. Ou seja, compete à União, segundo o decreto, observado esse passo a passo, fazer demarcar aquele território. Importante, para quem possui um imóvel invadido, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contando que o faça logo,
né, os atos de defesa dessa propriedade, e uma eventual alegação de que existe um direito sobre aquela terra não vai impedir que exerça esse direito de defesa da sua terra. E quem está dizendo isso é o artigo 1210 do Código Civil. Então é possível que o produtor sim faça a defesa da sua propriedade, desde que o faça logo, e isso está garantido pelo Código Civil. Então esse era o passo a passo do procedimento de demarcação de terras indígenas, como que funciona segundo a legislação federal, Decreto 1775, e a Constituição Federal, nos seus artigos 5º e 231. Acompanhe os próximos quadros. Muito obrigado.